Olá pessoal, novamente dando sequência à sequência de vídeo. Hoje vamos falar um pouco sobre refrigeradores, focando mais atenção na parte da termodinâmica de um ciclo de um refrigerador. Então, o que vem a ser um refrigerador? Então, antes disso, vamos enunciar novamente a segunda lei da termodinâmica, que pode ser definida dessa forma. O calor flui de forma espontânea da fonte quente para a fonte fria até o equilíbrio térmico ser estabelecido. Então, essa aqui seria a segunda lei da termodinâmica. Esse aqui é o sentido natural do fluxo de calor, do quente para o frio. Então, o refrigerador opera num sentido inverso ao que é definido aqui, tá? Mas isso não ocorre de forma espontânea, mas sim à custa de uma energia externa. Então, o refrigerador é um dispositivo que absorve calor de um reservatório frio, térmico, a uma temperatura mais baixa, que é frio, e o rejeita em outro reservatório térmico a uma temperatura mais elevada, que é aquele quente. Mas isso não ocorre de graça, tá? Isso ocorre às custas de um trabalho externo e vai ser realizado pelo compressor, que vai estar ligado na rede elétrica. Então, aqui é o que você vai gastar na sua rede elétrica. Então, aqui seria um desenho esquemático pictórico do que vem a ser um refrigerador. Você tem aqui um reservatório frio, que está uma temperatura mais baixa, TF de frio, e aqui seria o reservatório quente, é uma temperatura elevada que eu vou chamar de TQ. Então, esse é o corpo do refrigerador, e você vai então absorver calor do reservatório frio. Esse calor que é absorvido vai ser jogado no reservatório quente, mas isso não ocorre de forma espontânea, porque senão você estaria violando a segunda lei, o calor fluindo do frio para o quente. Isso ocorre às custas de um trabalho externo, tá? Que vai ser realizado pelo compressor, que vai estar ligado, por sua vez, na rede elétrica, né? Então, aqui é a ilustração do que vem a ser um refrigerador. O calor, você vai usar ele para retirar calor do frio e jogar no quente, às custas de um trabalho externo. Então, isso que é um refrigerador. Absorve calor do frio e coloca no quente. Então, o refrigerador opera no ciclo inverso de uma máquina térmica. Se você inverter essas setas aqui, ó, essa seta e essa seta, você tem a máquina térmica, que é o motor. E se você pegar um ciclo de um motor e inverter, você tem um refrigerador, que é isso daqui que eu estou mostrando agora. Então, é possível você identificar um refrigerador sempre que o calor absorvido for na fonte de menor temperatura e o calor rejeitado for na fonte de maior temperatura. Então você remove o calor do frio e coloca no quente. Isso que é um refrigerador. E agora o trabalho realizado por um refrigerador, que é pelo compressor, que vai estar ligado na sua rede elétrica. Então o trabalho eu posso calcular por essa forma aqui, ó, pela conservação da energia. A energia que entra no ponto deve ser igual à energia que sai desse ponto. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. A energia que está entrando nesse ponto de bifurcação aqui. Daqui o desenho novamente, a ilustração, o que entra é o calor absorvido e o trabalho realizado pelo compressor, e o que sai é o calor que é rejeitado, que é jogado fora. Então, igualando essa quantidade aqui com essas duas, uma soma dessas duas, eu posso agora isolar o trabalho realizado. É só passar o calor absorvido para o outro lado, ele vem negativo, e agora ficou assim. Tá? Então, o trabalho realizado pelo refrigerador é o calor rejeitado, que vai ser jogado lá fora, menos o calor que é absorvido no reservatório frio. E aqui eu coloco o módulo, porque agora aqui eu só vou trabalhar com valores positivos. Então, lembrar que o trabalho de um ciclo, de um refrigerador é negativo, tá? Então, aqui eu vou pegar o módulo, que é o valor positivo. Então, aqui eu vou pegar o módulo e o calor rejeitado, que por definição ele é rejeitado quando ele é negativo. Mas aqui eu vou pegar o módulo dele. Então, agora aqui essa quantidade vai ser positiva e essa quantidade aqui vai ser positiva. Bom, está aqui o trabalho realizado pelo refrigerador. Então, quem é? Aqui, essa quantidade aqui é o módulo da soma dos calores que é rejeitado ao longo de um ciclo termodinâmico. Aqui pode ser uma soma, tá? E aqui também pode ser uma soma dos calores que é absorvido ao longo de um ciclo termodinâmico. E esse símbolo aqui, essas duas barras, representam o módulo da variável. Eu vou pegar apenas o valor positivo. Então, novamente, a ilustração do refrigerador é isso. Calor absorvido da fonte fria e jogado na fonte quente, às custas de um trabalho externo,
que eu vou chamar aqui de W. Então esse refrigerador, ó, você pode usar ele como no modo de resfriamento. Resfriamento é você remover calor do ambiente interno e jogar lá fora. Ou você pode usar esse refrigerador como aquecimento. Aquecimento, ó, é você rejeitar o calor no ambiente interno. Você vai estar esquentando o ambiente. Vamos ver depois essas duas situações. Então vamos lá. Potência de um refrigerador. Como é que eu calculo a potência? Bom, potência, a definição é trabalho por tempo. Tá? Onde trabalho a gente viu anteriormente. Eu vou usar aqui o trabalho em unidade em joule e o tempo em segundo, para ter a unidade em watts. Tá? Watts é joule por segundo. E se eu precisar converter de watts para cavalo-vapor, está aqui a relação. Se eu precisar converter de watts para HP, essa é a relação que eu vou usar. Então, vou deixar aqui essa tabela, que é a tabela de conversão entre HP e watts. Essencialmente, eu vou usar essa daqui, ó, essa relação aqui. Geralmente, a gente associa potência de motor elétrico em HP e é deixado motor a combustão interna como a unidade de CV, cavalo-vapor. Aqui é mais usado com motor elétrico e aqui motor térmico. Trabalho já tenho, que a gente viu anteriormente o trabalho realizado por um motor, por um refrigerador, quer dizer, isso daqui está em joule. E ΔT é o tempo que dura um ciclo termodinâmico. Então, ΔT é isso. Para um refrigerador que realiza N ciclos termodinâmicos por segundo, então o tempo que dura um ciclo é 1 sobre N, em segundo, né? Então, dessa forma que eu calculo o tempo. E agora, o chamado coeficiente de desempenho do refrigerador. Então, vamos focar atenção no modo de resfriamento. É quando você quer remover calor do ambiente interno e jogar esse calor lá fora, no ambiente externo, para você refrigerar o ambiente interno. Então, o modo de resfriamento é isso. O melhor ciclo é isso daqui, tá? Então, o ambiente interno passa a ser aqui onde está o reservatório frio. Então, se você remover calor daqui do ambiente interno, você vai estar ajudando a esfriar o ambiente, né? Isso, tornar a temperatura cada vez menor, reduzir a temperatura pela remoção de calor. Aqui seria então o modo de resfriamento. Então, o melhor ciclo de um refrigerador é aquele que absorve a maior quantidade de calor do ambiente interno para a mesma quantidade de trabalho realizado. Ou seja, o melhor ciclo é o que possui o maior valor de K. Ou seja, poderia definir dessa forma, tá? Que o calor absorvido, então, como é que eu maximizo o calor absorvido? Mantendo fixo o trabalho realizado, é você aumentar esse K aqui, ó, que é chamado de coeficiente de desempenho. Então, isolando o K, ele passa a ser definido dessa forma. O K, que é o coeficiente de desempenho, é igual ao calor absorvido do ambiente interno, dividido pelo trabalho realizado, pelo refrigerador. E K é o número maior do que zero. Então, eu posso definir assim, tá? Ou lembrar que trabalho é isso daqui, ó. Aí poderia também escrever ou dessa forma ou dessa daqui. Calor absorvido pelo trabalho, que é isso daqui, ó. Que é o calor rejeitado menos o calor absorvido. Aqui é o módulo. Então, K é o número maior do que zero. Então, um bom refrigerador é aquele que tem maior valor de K, o maior possível. Seria bom se o K fosse finito. Tá? K infinito seria trabalho zero. Trabalho zero você viola a segunda lei da termodinâmica, porque se o trabalho aqui for zero, quer dizer que o calor está fluindo de forma espontânea do frio para o quente. E isso não ocorre na natureza. Então, o K infinito não existe, não pode. Senão você viola a segunda lei. K infinito seria trabalho zero. Então, dessa forma que eu vou quantificar um refrigerador, pelo chamado coeficiente de desempenho. Então, agora vamos lá falar um pouquinho sobre o ciclo termodinâmico do refrigerador. Então, vou pegar aqui uma ilustração numérica, mas ainda não é um ciclo tá, de uma geladeira. Eu quero falar lá na frente do ciclo de uma geladeira. Então, vamos supor o seguinte, que eu tenho aqui um ciclo termodinâmico no diagrama PV, pressão versus volume, e um ciclo é isso, é um processo fechado. Então, aqui eu começo no estado termodinâmico A, veja que eu inverti, ó. Ele vai agora de A para C, de C para B e de B para A. Note que o sentido é esse, ó, é o sentido anti-horário, que é o sentido de um refrigerador. E vamos supor que aqui, ó, no processo de A a C, calor foi rejeitado, calor saiu, e ele vale essa quantidade aqui, menos 50 joule. No processo termodinâmico C, B, calor foi absorvido, e ele vale 60 joule.
E por último, para a gente fechar o ciclo, no processo BA, o calor foi novamente rejeitado e ele vale menos 100 joule. Então aqui é só para a gente ilustrar, tá? Vamos supor que foi isso daqui, esse é o nosso ciclo termodinâmico do refrigerador. E agora vamos ver o seguinte. Então eu varro o ciclo no sentido anti-horário, que é o refrigerador, é assim. Então novamente aqui eu coloquei as equações, ó, de um ciclo. Veja, quanto é que vale a variação da energia interna de um ciclo termodinâmico? Um ciclo é você começar no ponto e terminar nele mesmo, aqui. Então, pega por essa equação aqui, ó, aqui vai ficar TA menos TA, que é zero, tá? Então, a variação da energia interna de um ciclo é zero. Se isso daqui é zero, aí pela primeira lei eu vejo que o calor trocado de um ciclo é igual ao trabalho realizado de um ciclo. Então, só para novamente frisar, tá, que um refrigerador opera no ciclo inverso de uma máquina térmica. Então, ó, eu tenho isso de um ciclo. A variação da energia interna é zero de um ciclo, que por sua vez, pela primeira lei, eu tenho que o trabalho de um ciclo é igual ao calor trocado ao longo do ciclo. Então, note que o trabalho é negativo. Então, aqui vai ser negativo, tá? Então, essa quantidade aqui, ó, é negativa. Porque o trabalho de um ciclo de um refrigerador é negativo. Então, veja, se eu quisesse calcular o trabalho mecânico ao longo do ciclo, não tendo aqui o trabalho, mas tendo o calor, ó, eu poderia fazer pelo calor, tá vendo? Porque o trabalho do ciclo é igual ao calor trocado ao longo do ciclo. Esse daqui do ciclo é a soma de todo o processo. É o calor trocado de A para C, que aqui é a C, mais o calor trocado de C para B, que é essa quantidade aqui, mais o calor trocado de B para A, e a gente fecha o ciclo, BA. Então, eu tenho aqui os valores numéricos, tá? Vamos ver quanto é que vale o trabalho do ciclo. Então, de AC deu 50 joule, menos 50, né? Coloca aqui menos 50, aqui é uma soma, mais de C, B, que deu 60, coloca aqui 60, mais o calor trocado de B para A, que deu menos 100. Então, aqui fica menos 100. Então, se você somar tudo, menos 50 mais 60 vai dar mais 10, menos 100, menos 90 joule. Então, esse é o trabalho do ciclo, menos 90 joule. E só para relembrar, né, o trabalho de um ciclo é numericamente igual à área do ciclo aqui, tá? Essa área aqui desse triângulo, numericamente esse valor aqui, 90. Negativo, como era de se esperado, porque o trabalho de um ciclo termodinâmico de um refrigerador é negativo. E lembrar que eu vou trabalhar com módulo. Então, módulo de menos 90 joule vale 90 joule. E agora o calor absorvido ao longo do ciclo. Bom, o calor absorvido é o que foi positivo. Então, aqui você vai checar o seu ciclo. O calor que foi absorvido, o que é positivo, então, foi absorvido. Tá? Já tinha colocado aqui o subíndice. Sugestivo, né? Então, o calor absorvido é o positivo, que nesse caso aqui foi o calor no processo de C para B. Então, o calor absorvido do ciclo, vou colocar aqui do lado, deu 60 joule. E agora o calor rejeitado. O calor rejeitado é o negativo. Então, vamos ver ao longo do ciclo o calor que foi rejeitado. O calor que é negativo é de AC e de BA. Então, o calor rejeitado é negativo, que ocorreram nesses processos, AC e BA. E o módulo do calor rejeitado é você somar, tá? Então, o calor rejeitado do ciclo vai ser o módulo dessa soma aqui. Então, aqui deu menos 50 mais menos 100, tá? Menos 50 mais menos 100 dá menos 150 e o módulo disso é 150, que é só pegar o valor positivo. Então, já tenho todo mundo. E agora vamos fazer uma conta rápida. Calcular o coeficiente de desempenho desse refrigerador aqui, ó, desse ciclo termodinâmico. Então, o coeficiente de desempenho, a definição é essa, é o calor absorvido dividido pelo trabalho realizado. E vamos fazer a conta. Calor absorvido, eu vou consultar, foi esse valor aqui, 60 joule. E o trabalho realizado ao longo do ciclo foi esse valor aqui, ó, 90 joule. Lembra que eu vou pegar o módulo. Dá menos 90, mas o módulo é 90. Então, fazendo a conta, dá 0,67, que é o número, que aqui o coeficiente de desempenho é o número puro, não tem unidade não. Então, pessoal, aqui é um valor bem baixo.
Por ser baixo, ó, eu posso rotular ele de um péssimo. Isso daqui é um péssimo ciclo termodinâmico. É péssimo. Geralmente o valor de K está em torno de 3 a 4. No mundo real está em torno de 3 a 4. Tá? Então 0,67 é um péssimo ciclo termodinâmico. Você pode jogar fora esse refrigerador aqui. Joga fora. Eu posso calcular também dessa outra forma aqui, tá? Dessa expressão aqui. Veja, aqui embaixo é o trabalho. Não deixa de ser o trabalho, tá? Então, se eu poderia fazer por aqui, o calor absorvido foi 60 Joule e o módulo do calor rejeitado foi 150. Então, aqui, ó, 150 menos 60 embaixo, você vai chegar no mesmo valor, tá? 0,67 Joule. 0,67, desculpa. Joule não, aqui é 100 unidade. Pessoal, um bônus. Se você inverter esse ciclo aqui, ó, invertendo o ciclo termodinâmico, você teria uma máquina térmica. Então, quando você inverte o ciclo, nos processos em que o calor é absorvido, este passa a ser rejeitado. E nos processos em que o calor foi rejeitado, este passa a ser absorvido. Então, nesse caso aqui, ó, a eficiência da máquina térmica. Vamos lá. O calor absorvido do ciclo foi onde ele foi rejeitado, que nesse caso foi aqui, ó, 150 Joule, então. Então, aqui, rejeitado, ele passa a ser absorvido. E o calor que é rejeitado, no caso da máquina térmica, é onde ele foi absorvido no refrigerador, que dá 60 Joule. Aqui eu pego o módulo. Então, aqui eu tenho na máquina térmica, calor absorvido passa a ser 150 e o calor rejeitado passa a ser 60 Joule. E calculei a eficiência, essa definição de eficiência de uma máquina térmica, que fazendo as contas, eu vou chegar no valor de 0,6, dá 60%. Então, 60% é teoricamente uma boa eficiência de uma máquina térmica. Então, esse ciclo aqui, ó, ele é melhor funcionar no sentido inverso, para ele ser uma máquina térmica, porque ele vai ter um melhor desempenho do que um refrigerador. Coeficiente de desempenho K, só que agora no modo de aquecimento. Então, o modo de aquecimento é isso, pessoal. Olha só, você ao invés de retirar calor do ambiente interno para você esfriar, agora eu quero esquentar, né? Usar meu condicionador de ar para esquentar o ambiente interno. Então é isso, ó. Você passa o reservatório quente, ele vai estar dentro do ambiente interno. Então ele vai remover calor do ambiente externo. Esse calor que ele absorve, ele vai jogar aqui dentro do ambiente interno. Se você jogar calor, o ambiente interno ele vai esquentar. Então é dessa forma que funciona um condicionador de ar no modo de aquecimento. Então agora eu defino o tal coeficiente de desempenho dessa forma aqui, ó. O melhor ciclo do aquecedor é aquele que rejeita. Veja, agora você quer rejeitar a maior quantidade de calor para a mesma quantidade de trabalho realizado. Anteriormente, ó, quando você quer esfriar, é você absorver. Agora não, agora eu quero esquentar. Então, esquentar é você absorver, rejeitar a máxima quantidade de calor para a mesma quantidade de trabalho realizado. Então, fica assim, ó. Quero maximizar o calor rejeitado. Então, é você maximizar o K, que é chamado de coeficiente de desempenho, só que agora aqui é o modo de aquecimento do nosso ar-condicionado. Então, aqui é chamada bomba de calor, porque você vai... Bomba de calor, tá? Por causa dessa forma aqui, ó, que você bombeia calor do frio para o quente. Então, o coeficiente de desempenho no modo de aquecimento é dessa forma aqui. É o calor rejeitado pelo trabalho realizado. E aqui é o módulo, né? Lembrar que no caso de resfriamento, aqui fica o calor absorvido. Tá? Então, está aqui, coeficiente de desempenho no modo de aquecimento. É isso. E, novamente, quem é quem? W é o trabalho realizado, que é escrito dessa forma. E, de novo, tá? K é o número maior do que zero. Vamos falar um pouco sobre a geladeira, então, pessoal. Só para a gente se situar um pouquinho. Olha só como é que funciona a geladeira. Vamos supor, tem... Na verdade, é uma crendice popular, né? Que se você está um dia frio na sua casa, um dia muito quente, a temperatura interna está muito quente. Aí você decide abrir a porta da geladeira, tá? Para poder ajudar a esfriar o ambiente. A sua sala, por exemplo, ou a sua cozinha. Aí você abre a porta da geladeira e deixa a porta aberta, achando que isso vai esfriar a sua cozinha. Vamos supor que o tempo aqui está bem quente. Então, olha só o que acontece com a geladeira. A geladeira, ela absorve calor do ambiente interno, que seria do interior da geladeira,
mas se a porta está aberta, ela vai absorver calor aqui, ó, da sua cozinha. Mas o calor que ela absorve, ela vai rejeitar de volta. E se você colocar ela dentro da cozinha, ela rejeita de volta, novamente dentro da cozinha. Então você remove o calor e você acaba colocando ele de volta. Só que você coloca ele de volta juntamente com essa energia aqui, ó, que foi usada para remover esse calor aqui, tá? Então, no saldo, você vai estar adicionando essa quantidade de energia aqui, que é o trabalho que você usou para remover esse calor que você agora acabou de colocar ele de volta. Então, no saldo, a geladeira ela vai estar adicionando trabalho, a energia que você usou para remover esse calor que você acabou colocando de volta no ambiente interno, né, que vai esquentá-lo. Então, se você deixar, se está muito quente a sua cozinha e você decide esfriar a sua cozinha abrindo a porta da geladeira, esse processo vai esquentar ainda mais a geladeira, a cozinha. Porque você vai estar adicionando essa quantidade aqui, ó, de energia. Porque aqui você retira, aqui você adiciona de volta, você retira e você coloca de volta, juntamente com essa quantidade aqui, ó, porque essa soma é o calor que é rejeitado. Então é por isso, ó, olha só como é que funciona a geladeira. Ela absorve o calor do frio, esse calor que é absorvido, ele vai ser rejeitado no quente, que é lá fora. Isso ocorre às custas de um trabalho externo, que vai ser realizado pelo compressor. Então é por isso que os ar-condicionados, como a gente conhece, precisam de ter uma unidade externa a um ambiente em que ele está sendo refrigerado. Vamos ver agora como é que funciona, então, o ar-condicionado. Vamos falar um pouco sobre esses mais modernos, né, o split, que é dividido em duas partes. Aquele caixa já foi deixado de ser fabricado, né, que era uma peça única. Então, os ar-condicionados split sempre ficam com uma de suas partes, qualquer ar-condicionado, na verdade, né, fica com uma de suas partes externa ao ambiente, para que você consiga absorver o calor que você vai absorver do ambiente interno, você rejeite ele lá fora, certo? Então é assim que funciona o ar-condicionado. Você vai no modo de resfriamento, tá? Eu quero refrigerar o ambiente interno. Então você vai absorver calor desse ambiente interno. Esse calor que é absorvido, ele vai ser absorvido às custas desse trabalho aqui, ó, externo, que vai ser realizado pela rede elétrica, tá? Que vai alimentar o compressor. Então você vai pegar esse calor que é absorvido por causa desse trabalho aqui e vai jogar aqui fora. Tá vendo? Então é dessa forma que você consegue refrigerar um ambiente interno, removendo esse calor e jogando esse calor, ó, aqui fora, aqui onde está. Você joga aqui fora, juntamente com o calor que você removeu do ambiente, mais a energia que você gastou para a remoção desse calor aqui, ó, que é o trabalho. Então, dessa forma, você vai estar ajudando a esfriar o ambiente interno. Então, é dessa forma que funciona o ar-condicionado no modo de resfriamento. E agora vamos ver um pouquinho sobre o modo de aquecimento. É quando você agora quer esquentar o ambiente interno. Então, agora aqui o ambiente externo está frio e você quer deixar o ambiente interno quente. Então, o que acontece é isso, ó. Você agora vai então absorver calor aqui do ambiente externo. Aqui seria o calor absorvido agora. Esse calor absorvido é às custas, novamente, do trabalho realizado pelo compressor, que é o que vai aparecer na sua conta de energia elétrica. E você vai pegar esse calor absorvido, ó, e vai jogar aqui no ambiente interno. Então, dessa forma, você está jogando calor, você vai estar ajudando a esquentar o ambiente interno, porque se você adicionar calor, a temperatura aumenta. Então, é dessa forma que funciona agora o ar-condicionado no modo de aquecimento. Eu vou focar mais atenção nesse curso no modo de resfriamento, tá? Vou falar de refrigerador. Vou focar mais atenção no modo de resfriamento. Aqui é só como completeza, o modo de aquecimento. Então, tá aí, pessoal, refrigerador no modo de aquecimento. Você agora rejeita o calor dentro do ambiente que você quer esquentar. Agora um pouquinho novamente o modo de resfriamento, tá? Vamos voltar de novo ao modo de resfriamento. Como é que funciona um pouquinho o split, o ar-condicionado? Então, ó, existe uma etiquetagem dessa empresa aqui brasileira, a empresa nacional de etiqueta nacional de conservação de energia. Então, se atribuiu um selo categoria A
B, C, D e E, de acordo com o coeficiente de desempenho do refrigerador. Então, note que aqui ó, é o chamado coeficiente de desempenho. Se ele for maior do que 3,2, ele vai receber categoria A, classe A. Se ele tiver entre 3 e 3,2, a categoria dele é B. E se ele tiver entre 2,8 e 3, ó, a categoria dele é C. E assim por diante, D e E. Tá aqui os valores. Então, ó, note que o K, o coeficiente de desempenho de um ar-condicionado, ele está em torno de 3, tá? A média é 3. Não é 20, nem 40, nem 50, nem 100, nem 200, é em torno de 3. Esse é o valor aproximado do coeficiente de desempenho desses split que a gente compra em loja. Aproximadamente 3. Então, olha só como é que funciona então, novamente um refrigerador. Então, aqui o trabalho realizado, ele vai comprimir o gás. Esse gás comprimido, ele aquece, porque é uma compressão que eu vou falar um pouquinho. Então, aqui está o gás aquecido. Esse gás aquecido, ele precisa passar por esse radiador aqui para ele liberar calor e esfriar um pouquinho. Então, aqui ele rejeita o calor devido à compressão realizada pelo compressor. Então, esse calor que é liberado, o gás aqui dentro esfria. E agora aqui, quando ele passa aqui, ó, é a chamada válvula de expansão, que faz com que o gás se expanda de forma diabática. Então, quando o gás se expande de forma diabática, o gás esfria. Então, aqui vai o gás frio, bem frio, bem frio. E aqui seria a parte ó, que ele vai, então, ele frio, ele vai absorver calor do ambiente interno. Se ele está frio, mais frio do que o ambiente interno, a gente sabe que o calor flui do quente para o frio. Então, aqui que ele absorve calor. Tá vendo? Então, está aqui absorvendo o calor do ambiente interno. Então, vai fazer com que o ambiente interno ele esfrie. Então, aqui seria um ar-condicionado no modo de resfriamento. Vamos falar um pouquinho novamente, continuando sobre ar-condicionado, fala um pouco sobre BTU. Tá? Então, BTU isso. BTU é unidade térmica britânica, unidade de energia britânica, que quer dizer o seguinte, que é a unidade de energia que é equivalente a, tá aqui a equivalência entre BTU e caloria. Um BTU equivalente a 252,2 calorias. Então, BTU significa o seguinte, significa a capacidade que o ar-condicionado possui de absorver calor do ambiente interno por unidade de tempo. Então, isso daqui, ó, esse número BTU quer dizer a capacidade que o ar-condicionado tem de absorver calor. Então, é basicamente isso, ó, é o calor absorvido por tempo. Então, vamos ver um exemplo aqui. Para um ar-condicionado de 9.000 BTU, BTU hora, a gente omite, né? Mas é BTU hora, que é o mais popular. Né? Esse é 9.000 BTU, 12.000 BTU e assim por diante, vai aumentando. Esse aqui seria o menor valor, né? Quase o menor valor, 9.000 BTU hora. Então significa que esse ar-condicionado ele pode remover 9.000 BTU, aqui seria então energia térmica, que é equivalente a essa energia aqui em caloria, por hora. Então, é isso, representa a capacidade que ele tem de remover calor por tempo. Nesse caso aqui é hora. Então, item A. Vamos converter esse 9.000 BTU hora para joule por segundo. Então, vamos converter essa quantidade aqui em joule por segundo. Então, note que eu tenho aqui a relação entre caloria e joule. Uma caloria equivalente a 4,19 joule. E eu sei que um BTU é equivalente a 252,2 calorias. Então, essa quantidade que eu quero converter isso daqui a 9.000 BTU hora para joule por segundo. Então, vou me livrar desse BTU, pegando essa relação aqui. Ó. Então, se eu pegar 252,2 calorias e dividir por um BTU, essa razão aqui dá 1, tá vendo? Então, eu vou multiplicar a equação, esse número aqui, ó, que eu quero converter por 1. Feito isso, ó, eu me livro do BTU. BTU aqui em cima, dividido por esse dá 1. Então, BTU foi embora, ficou unidade de caloria. Agora, eu vou tentar me livrar dessa unidade de caloria, pegando essa relação aqui. Ó. Uma caloria equivalente a 4,19 joule. Note que eu quero eliminar a caloria e deixar joule. Então, eu vou multiplicar por 1. E 1 é esse. Ó. Se eu pegar esse número aqui e dividir por uma caloria, dá 1. Tá vendo? Então, aqui eu estou multiplicando essa equação por 1. Não altera a igualdade. Aí, sorte nossa, que essa caloria aqui vai cancelar com essa de baixo. E ficou agora joule. Então, a gente já está quase lá.
Mas note que aqui ficou joule e hora. E nosso objetivo é deixar apenas joule por segundo. Então agora me resta me livrar dessa hora aqui. Então eu sei que uma hora é equivalente a 3.600 segundos. Então se eu pegar uma hora e dividir por 3.600 segundos, essa razão aqui dá 1. Então eu estou multiplicando todo mundo aqui por 1. Não altera a igualdade. Então de novo, feito isso, eu posso agora eliminar essa hora aqui com essa daqui. E agora sim, agora restou apenas joule por segundo, que é o que eu queria. Então agora é só fazer esses números aqui, ó, multiplicar 9.000 por 252,2, depois multiplica por 4,19 e divide por 3.600. Isso vai dar 2.641,8 joule por segundo. Então, está aqui o calor absorvido por segundo. E note, pessoal, já posso até colocar uma equação direta, uma relação direta de conversão. 1 BTU hora equivale, veja, aqui é 9.000 BTU hora. Eu poderia ter calculado quanto é que equivale para calor absorvido de 1 BTU hora e converter 1 BTU hora para joule por segundo. Seria equivalente a você dividir isso por 9.000. Tá? Se eu dividir aqui por 9.000, vai ficar 1, né? 1 BTU hora. Então, se você dividir isso daqui por 9.000, você vai obter isso. Que 1 BTU hora é equivalente a 0,294 joule por segundo, ou essa quantidade aqui, tá? Lembrar que joule por segundo é watts. Então, 1 BTU hora é equivalente a 0,294 watts. Calcular a potência do ar-condicionado, que é o consumo energético. Isso daqui é o que você vai pagar na sua conta de energia elétrica, a potência. Considerando que esse ar-condicionado aqui, ó, que esse split, ele tem um coeficiente de desempenho 3. Então, calcular a potência, vamos lá. A solução é a gente pegar o trabalho que eu preciso fornecer pela rede elétrica para esse ar-condicionado funcionar. É só pegar a relação entre coeficiente de desempenho, que é igual ao calor absorvido, dividido pelo trabalho realizado. Então, notem que essa relação aqui é energia e aqui é energia. Eu quero saber potência. Potência é energia por tempo. Então, vou pegar essa equação aqui, ó. Vou pegar, dividir aqui do lado direito, vou dividir aqui por segundo, e vou fazer a mesma coisa embaixo, vou dividir por segundo. Antes disso, ó, eu só aqui isolei o trabalho. Então, o trabalho passei para cá multiplicando e passo o K dividindo. E agora eu posso fazer o seguinte, ó. Eu já poderia ter dividido aqui mesmo, tá? Então, vamos dividir o lado esquerdo e o lado direito por segundo. Feito isso, ó, vou ficar assim, aqui dividido por segundo, que é igual a dividir isso por segundo. Aqui é constante, não pode ser dividido não. Então, ó, trabalho por segundo é exatamente a potência que eu estou procurando. E aqui, ó, passa a ser o calor absorvido, tá vendo, por segundo. Calor absorvido por segundo, eu já sei, que é esse valor aqui, ó. Esse que é o calor absorvido por segundo. Note que aqui é o calor absorvido por tempo. E o tempo eu já vi, ó, que é segundo. Então, tenho isso, que é esse valor aqui, numérico, e tenho o K, que foi dado, 3. É só agora fazer as contas e descobrir que a potência do ar-condicionado é 880,6 watts. Então é só comparar, pegar ar-condicionado split na internet de 9.000 BTU, o consumo dele é mais ou menos isso, 880 watts. É só comparar na internet. Então aqui é o valor bem realístico. Vamos lá, outro exemplo. Eu tenho aqui um refrigerador que ele absorve 320 calorias do reservatório frio e rejeita 560 calorias no reservatório quente, que é aqui, ó. E o item A é, ao longo de um ciclo, calcular o trabalho realizado por esse refrigerador em caloria, depois em joule. E o item B, a potência do compressor em watts e HP, dado que o refrigerador está executando 2 ciclos por segundo. E o item C, o coeficiente de desempenho do ciclo termodinâmico. E no item D, o coeficiente de desempenho no caso de aquecimento. Aqui é no caso de resfriamento e aqui é no caso de aquecimento. Então, ó, tá aqui a relação, tá? Quando eu precisar converter a potência de watts para HP, vou usar essa relação aqui. E a lembrar que uma caloria é 4,19 joule, vamos responder o item A.
trabalho realizado. Trabalho realizado, eu já até coloquei aqui no símbolo, tá? É só usar essa relação. É o calor absorvido menos o calor rejeitado, o módulo, menos o calor que é absorvido. Então foi dado todo mundo aqui, ó. Aqui é o calor absorvido e aqui é o calor rejeitado. Então, colocando os números, eu vou ter calor absorvido foi 500 quer dizer, o calor rejeitado foi 560 calorias. Ele rejeita aqui, né, no quente. Tá aqui, ó, que você vai rejeitar. E você vai absorver essa quantidade aqui no frio. Você absorve essa quantidade no reservatório frio. 320 calorias. Então, essa subtração aqui dá 240 calorias. Então, agora é só... Então, está feito o trabalho em caloria. Só que agora vamos converter para Joule. Tá? Então, vou usar essa relação aqui, ó, de conversão. É só multiplicar por 1. Então, se eu pegar 4,19 Joule dividir por 1 caloria, essa relação aqui é 1, eu vou multiplicar por 1. Aqui é 1, vou multiplicar essa quantidade por 1, não altera a igualdade. Ao fazer isso, ó, essa caloria aqui em cima cancela com essa embaixo e fica apenas a unidade de Joule. Que agora é só multiplicar. 240 vezes 4,19 Joule, você vai encontrar isso daqui. 1005,6 Joule. Esse aqui é o trabalho em Joule e esse daqui é o trabalho em caloria. 240 calorias. A potência do compressor, eu vou usar para calcular a potência, a unidade de trabalho, o Joule. Cuidado com isso, vou usar aqui. Então, potência é trabalho por tempo. Trabalho eu já sei, e o tempo seria 1 sobre 2. Então, potência seria isso daqui, tá? O trabalho em Joule. E o tempo tá aqui, ó, 1 sobre 2 ciclos. Que eu vou ter, então, o tempo de um ciclo, que é 1 sobre 2 segundos. Feito isso, dá 2100,2 watts. Essa é a potência do refrigerador, do compressor. Está aí a potência em watts, que agora eu vou converter para HP. É só usar essa relação aqui, ó. Então, vou multiplicar por 1. Então, se eu pegar um HP e dividir por isso, dá 1. Então, isso daqui é 1. Aí, multiplicando por 1, eu não altero a igualdade. Aí, sorte nossa, que esses watts aqui com esse se anula e fica agora só o HP. Então, seria isso daqui em HP, tá? Só dividir 2100,2 por 745,7, você vai encontrar esse número aqui. 2,7 HP. Então, essa aqui é a potência em HP e essa daqui é a potência em watts. E agora o item C. O item C, coeficiente de desempenho K. Então, coeficiente de desempenho, primeiramente para o modo de resfriamento, que é você absorver calor do reservatório interno, do ambiente interno, e jogar esse calor lá fora. Tá? Então, modo de resfriamento é essa definição, do calor absorvido, do coeficiente de desempenho. Calor absorvido dividido pelo trabalho realizado. Aqui é o trabalho realizado, tá? Então, vai ficar assim. 320 calorias, aqui dá esse número aqui, 240 calorias. Fazendo a conta, eu posso eliminar a caloria em cima e embaixo, porque K é um número puro, é um número sem dimensão, e dá 1,33. Então, esse daqui é o coeficiente de desempenho desse refrigerador, que de novo é um número bem baixo. É bem baixo, né? Geralmente, os ar-condicionados é em torno de 3. Está feito o item C e o item D, modo de aquecimento. O modo de aquecimento é só agora para fazer isso. Ó. Modo de resfriamento voltando, o ambiente interno é onde você remove calor. E agora no modo de aquecimento você vai remover calor do ambiente externo, que é aqui, e agora seu ambiente interno é onde você rejeita calor, porque agora você está aquecendo o ambiente. Então nesse caso, quanto equivale o coeficiente de desempenho? Quando o ar-condicionado é usado no modo de aquecimento, então o que troca é aqui, ó, que antes aqui é o calor absorvido, e no modo de aquecimento, aqui em cima fica o calor rejeitado. Então você tem todo mundo aqui, tá? Calor rejeitado tem todo mundo, 560 calorias, e o que é absorvido é 320 calorias. Só fazer a conta, que você vai encontrar esse número aqui. Aqui dá novamente, aqui é o trabalho realizado, não muda, que é igual a esse. Fazendo a conta aqui, 560 dividido por 240, eu vou encontrar 2,33. Então, esse aqui é o coeficiente de desempenho
quando o refrigerador, o seu ar-condicionado, opera no modo de aquecimento. E se você pode mostrar, tá, no caso geral, se você somar esse número aqui, ó, somar com 1, você vai encontrar isso. Tá? Então, modo coeficiente de desempenho no modo de aquecimento é o coeficiente de desempenho no modo de resfriamento mais 1. Você pode mostrar que isso daqui, ó, é igual a isso. Só fazer a conta, tá? Adicione, por exemplo, aqui, ó. Some com mais 1 isso, você deve encontrar isso daqui. Faça a conta. Então agora sim, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo termodinâmico de uma geladeira. Como é que funciona uma geladeira? Então a geladeira, o ciclo termodinâmico é isso. Ele é formado por 4 processos. Antes de eu falar, pessoal, no ciclo termodinâmico, vamos novamente ver um pouquinho aqui, ó, o seguinte. Expansão adiabática e compressão adiabática. Como realmente esse processo muda a temperatura de um gás. Vamos supor que eu estou aqui, ó, tá? Então aqui é um gráfico da temperatura versus o volume. Então aqui é um processo que ocorre adiabaticamente. Então, ó, vamos focar atenção na expansão e compressão adiabática. Então note que eu vou usar essa equação aqui auxiliar. E se você multiplicar a temperatura pelo volume elevado a γ-1, esse produto é constante ao longo da linha adiabática. Então, se o volume aumenta, a temperatura diminui e vice-versa. Então, olha só. Se eu estou aqui nesse ponto, tá? Nesse ponto aqui representa o volume de 0,5 litro. Lembra que eu vou usar em metro cúbico, que é isso daqui, ó, é 5 vezes 10 elevado a menos 4 metro cúbico. Esse volume aqui, tá? Então, isso daqui equivale a meio litro, 0,5 litro. Eu estou nesse ponto aqui, ó, nesse volume aqui. Nesse volume, a temperatura, vamos supor que esse valor aqui, 298 Kelvin, que equivale a 25 graus Celsius. Olha só, pessoal, como se esse gás aqui, ó, estando aqui, ele se expande de modo que o volume dele é dobrado, ou seja, que o volume vai passar de meio litro para 1 litro, olha só o que acontece com a temperatura dele. Veja, numa expansão adiabática é um processo de resfriamento. E de fato, olha só, a temperatura sai do valor de 25 graus Celsius e vai para a temperatura de menos 36,5 graus Celsius. Só por você ter dobrado o volume dele, de forma adiabática. Nessa expansão aqui, então, que envolve o dobro do volume, a temperatura salta de 25 e vai para a temperatura de menos 36,5 graus Celsius. E lembrar que a gente usa aqui a temperatura em Kelvin, tá? Então aqui a temperatura em Kelvin, 298 Kelvin, e aqui a temperatura mais baixa, 236,5 Kelvin, que equivale a menos 36,5 graus Celsius. Então note, né, como realmente uma expansão adiabática é um processo de resfriamento. Você dobrou o volume, olha só o que acontece com a temperatura, ela salta de 25 para menos 36,5 graus Celsius. Agora, analisando o caso contrário, uma compressão. Compressão adiabática é um processo de aquecimento, porque agora você está reduzindo o volume. Se você reduz o volume, a temperatura aumenta. E, de fato, se você sai daqui do ponto que equivale a meio litro, e você reduz pela metade esse volume aqui, tá? Vamos supor, seria meio litro dividido por 2, é 1/4 de litro. Olha só o que acontece nessa compressão adiabática. A temperatura salta de 25 graus Celsius e vai para a temperatura de 102,5 graus Celsius. Então, olha só como a temperatura, como o gás esquenta. E você ter reduzido pela metade o volume dele, nessa compressão adiabática. Então, de fato, uma expansão é um processo de resfriamento e uma compressão é um processo de aquecimento. O gás esquenta. E lembrar que a gente sempre usa aqui a temperatura, tá? E o volume, temperatura em Kelvin e o volume em metro cúbico. Depois é que eu converto para Celsius ou depois é que eu converto o volume para litro. Bom, feito isso, vamos lá agora falar do processo de uma geladeira. Esse daqui é o processo mais aproximado de uma geladeira. Então está aqui o diagrama PV, pressão versus volume. Então ele é composto por 4 processos. 2 processos adiabáticos, que ocorrem sem troca de calor. Adiabáticos são esses aqui, ó, de A para B e depois de C para D, como está aqui. E 2 processos isobáricos, que ocorrem a pressão constante, que é o processo de B para C, como está aqui, e depois esse processo aqui de D para A. Ocorre a pressão constante, está aqui a pressão. Então, esse é o ciclo aproximado de uma geladeira.
Então note, seria isso, ó. Pegando aqui a geladeira, tá? Vamos supor que eu vou sair daqui do ponto A, do estado termodinâmico A. Então esse gás aqui, nesse estado aqui, vai sofrer uma compressão adiabática. Nessa compressão o gás esquenta, então seria aqui, ó. Aqui é o ponto A, aqui é o compressor que vai comprimir o gás até o ponto B. Então, ó, de A para B na geladeira, de A para B, esse processo aqui, nessa compressão aqui. Nessa compressão o gás esquenta. Lembrar que a compressão o gás esquenta. Aí ele esquenta, é por isso que tem esse radiador aqui no fundo da geladeira. Esse radiador, que é essa serpentina, é para o gás perder calor para um ambiente externo, que é a sua cozinha. Então agora aqui, ó, nesse caso aqui, então você vai realizar trabalho para comprimir o gás nessa compressão adiabática aqui. Aqui agora nesse ponto de B para C, é o que está aqui, ó, de B para C, o gás precisa rejeitar calor para esfriar um pouquinho. Então ela aqui rejeita calor. E de fato, né, pessoal, é onde a gente coloca esse radiador aqui, a gente coloca meia, isso, cueca, sutiã, calcinha, porque aqui está quente, sempre está quente. Normalmente está quente quando o ciclo está funcionando. Então aqui ele rejeita calor. Esse calor rejeitado, ó, é esse daqui, nesse processo aqui de B para C. Ó. Então aqui ele está sendo rejeitado, aí o gás perde calor, ele esfria. E quando ele chega aqui nesse ponto C, ó, ele vai sofrer uma expansão, tá vendo, adiabática. Expansão adiabática é daqui para cá. É quando você usa aqui uma válvula de expansão, aqui eu coloquei simbólica tipo um spray, então aqui ó, é expansão adiabática. Na expansão adiabática, tá vendo, o gás ele esfria. Então aqui de C para D, esse processo aqui, o gás esfria tanto, tanto que quando ele chega aqui, ó, ele vai estar mais frio do que o congelador. Então aí o que acontece é o seguinte, estando mais frio do que o congelador, esse gás aqui frio, ele vai roubar calor do congelador. Então ele absorve calor, tá vendo? Do frio, que é o congelador, porque ele está mais frio. Então ele vai absorver calor do interior do congelador, tornando o congelador cada vez mais frio. Então o processo de absorção aqui, ó, aqui é onde o calor é absorvido, que é nesse estágio aqui de D para A. Então de D para A, o gás absorve calor do interior do refrigerador, o refrigerador perdendo calor, ele fica mais frio, tá vendo? Aí novamente, aí o ciclo se repete. Então aqui o gás vem passando por aqui frio, frio absorvendo calor, esquenta, aí depois inicia o ciclo novamente. Daqui aí o gás é novamente comprimido de forma adiabática pelo compressor. A compressão adiabática esquenta o gás quente ele precisa perder esse calor aqui. Aí chegando nesse ponto aqui C, você faz com que o gás se expanda de forma adiabática. É a chamada pela válvula de expansão. Aí o gás se expande adiabaticamente de C para D, que é esse processo aqui, e nesse processo, nessa expansão, ele esfria. Ele esfria tanto que ele rouba calor do interior do congelador. Então é dessa forma que funciona a geladeira, tá vendo? O processo termodinâmico é esse. Esse aqui é o mais aproximado dos processos adiabáticos e dos processos isobáricos, a pressão constante. E lembrar que adiabático ocorre sem troca de calor. Então vamos falar um pouquinho lá na frente sobre o processo adiabático. Agora vamos ver o ciclo de Carnot. Então o ciclo de Carnot seria o ciclo novamente mais eficiente. É isso. O ciclo de Carnot já foi visto. Ele é um ciclo formado por 4 processos, 2 processos isotérmicos e 2 processos adiabáticos. Então é o ciclo inverso, tá? O refrigerador é o ciclo inverso de uma máquina térmica, que é esse daqui, ó. Ele funciona dessa forma. Dos processos isotérmicos, note que eu coloquei aqui o A, então seria isotérmico esse daqui, esse processo de B para C, que está na temperatura quente, e esse outro processo aqui de D para C, que está na temperatura mais baixa. E dois processos adiabáticos. Então está aqui o isotérmico, DC, e depois PA, como está aqui, e o processo adiabático, que são esses processos aqui de A para D, e depois de C para B, onde está aqui. Então, o processo adiabático ocorre sem troca de calor. E aqui a gente vai ver o seguinte, como é que eu calculo a eficiência? A eficiência não, o chamado coeficiente de desempenho desse refrigerador aqui, refrigerador de Carnot. Então, como está vendo aqui, pessoal, essa é a essência de um refrigerador. Ele absorver calor na fonte fria e rejeitar na fonte quente desse calor, mas às custas de um trabalho realizado pela rede elétrica. Então, vamos calcular que o calor absorvido de um processo isotérmico é isso daqui, ó, essa expressão aqui, tá?
N, que é o número de mol, vezes R, que é uma constante, vezes a temperatura do processo, e vezes o logaritmo natural da razão entre o volume final pelo volume inicial. Então, como está aqui, ó, já até o número. Então, o calor trocado de D para C é nRT, que é TF, que é a temperatura que ocorre o processo, a temperatura fria, e Ln de volume final, que é Vc sobre Vd. E depois o calor absorvido. Calor absorvido, quer dizer, aqui é o calor absorvido, porque essa razão aqui, ó, é maior do que 1. Se essa razão é maior do que 1, já que esse volume aqui é maior do que esse, logo é o número positivo. Eu daria o número positivo aqui, ó. Então, calor positivo é o calor absorvido. Então, ele vai absorver calor na fonte fria. E nesse outro processo aqui isotérmico, de B para A, note, calor trocado é essa, novamente, essa expressão aqui. nRT, que é a temperatura que ocorre o processo, que é TQ de quente, e vezes o logaritmo da razão entre o volume final, que é esse daqui, pelo volume inicial, que é esse daqui. Ó. Essa razão aqui é menor do que 1, log de número menor do que 1 é negativo. Então aqui eu sei que o calor é rejeitado, por isso. Então a gente vai fazer isso. O que a gente vai fazer aqui é calcular o coeficiente de desempenho do refrigerador de Carnot. Então esse aqui é o refrigerador. Ele absorve calor da fonte fria e o rejeita na fonte quente, de maior temperatura. É o que está acontecendo aqui, ó. Percebe? Calor rejeitado, calor absorvido no frio e rejeitado no quente. Então vamos lá calcular isso. Então, ó, só para relembrar, o refrigerador, o sentido do ciclo é esse daqui, ó, que é o sentido anti-horário. E da máquina térmica é no sentido horário, que é essa daqui. Então, se você inverte a máquina térmica, você tem um refrigerador. Se você inverte um refrigerador, você tem uma máquina térmica. É assim que acontece. Então, são essa relação entre refrigerador e máquina térmica. Então, o que a gente vai fazer agora é isso. Calcular o coeficiente de desempenho do refrigerador de Carnot. Então, vamos lá fazer essa conta. Então, vou analisar trecho a trecho. No processo a processo. O processo de A para D, depois de D para C, depois de C para B e, por último, de B para A. Então, aqui eu coloquei do lado as equações, que eu vou precisar me lembrar. As equações auxiliares de um processo adiabático são essas aqui, ó. E aqui é a primeira lei da termodinâmica e a variação da energia interna, que também é isso. E aqui é a equação de estado dos gases ideais. Então vamos lá. Calcular quem é essa quantidade aqui, esse tal de coeficiente de desempenho no modo de resfriamento. Vou focar atenção no modo de resfriamento. Então, calor trocado, vou analisar processo a processo. De A para D, começando daqui, ó, A para D. Veja que eu estou varrendo o ciclo nesse sentido aqui. Esse aqui do refrigerador. Então, de A para D é zero, numa troca de calor. É um processo adiabático. Então, aqui numa troca de calor. Mas eu vou calcular uma relação entre o volume, esse volume e esse daqui. Ó. Então, lembrar, eu vou pegar essa equação aqui, ó, um processo adiabático. Se você multiplicar a temperatura pelo volume elevado a gama menos 1, esse produto é constante ao longo da linha adiabática. Então, eu vou pegar os extremos, aqui e aqui, ó, no ponto A, que é o estado A, e no estado termodinâmico D. Então, veja que seria a temperatura no estado A, que é TQ, já troquei, e aqui a temperatura do outro lado no estado D, que é TF, já troquei. Ó. Então, aqui fica o produto da temperatura pelo volume. Esse produto é constante ao longo da linha adiabática. Note que eu peguei os extremos, no estado A e no estado D. Então, com isso, ó, eu vou pegar essa razão aqui e vou deixar ela guardada. Vou passar esse TF dividindo e vou passar esse VA para o outro lado dividindo. Ó. Ele está aqui. Então, tenho aqui essa relação entre a temperatura quente e fria, que é igual a essa razão aqui, entre o volume VD e VA elevado a gama menos 1. Vou deixar aqui guardada essa expressão e vou continuar a nossa jornada analisando os processos. Agora vamos analisar o processo de D para C, que é esse processo isotérmico. Aqui representa uma expansão isotérmica. Então, numa expansão isotérmica, ocorre a temperatura constante, que é a temperatura da fonte fria. Então, nesse caso aqui, a variação de temperatura é zero. Como consequência, a variação da energia interna também é zero. Então, com isso, eu descubro que o calor trocado por aqui, ó, já que isso daqui é zero,
o calor trocado é igual ao trabalho realizado. Trabalho realizado eu sei calcular, que é isso. Então, isso daqui é o calor trocado. De D para C. Então, fica assim, ó, nRT, que é a temperatura que ocorreu o processo, que é o TF, e aqui é o log do volume final, que é VC, pelo volume inicial, que é VD. Tá vendo? Essa razão aqui é maior do que 1. Se é maior do que 1, log de número maior do que 1 é positivo. Então, aqui o calor é absorvido, que é nesse processo aqui, o calor está sendo absorvido. Ele entra no sistema. Já tem o calor trocado. Agora vamos continuar outro processo, que é esse processo aqui de C para B. Aqui esse processo representa uma compressão adiabática. O processo adiabático, uma troca de calor, é zero. Mas eu tenho novamente nesse processo adiabático essa relação. Vou usar novamente essa expressão aqui, que a temperatura pelo volume elevado a γ-1. Esse produto é constante ao longo da linha adiabática. Então, vou pegar nos extremos. Aqui no ponto C, que é o estado C, e no estado termodinâmico B. Está vendo aqui? Ó? Então, a temperatura no estado C é TF. Eu já troquei TF. E a temperatura no estado B é TQ, que é a temperatura quente. Já troquei aqui do outro lado. Então, de novo, eu vou fazer igual que eu fiz aqui. Vou pegar TF, vou passar dividindo. E esse número aqui eu vou passar para o outro lado, ele vai também dividindo para o outro lado. Vai ficar assim. TQ, então, ó, passe aqui dividindo, VB está aqui dividindo. E aqui ficou VC, deixei do lado esquerdo, deixei. E TF passei para cá, dividindo. É só inverter a ordem depois, né? Então, TQ sobre TF é VC sobre VB, elevado a γ-1. Então, note, antes de prosseguir, ó, já vou comparar. Note que aqui eu tenho essa relação e aqui eu tenho também essa relação entre a temperatura quente e fria. Então, já que essa relação aqui é igual a essa, esse número aqui ó, é igual a esse. Eu vou igualar, como está aqui, ó, igualei. Então, aqui foi do processo AD, então, e aqui é do processo CB, como está aqui. Então, de novo, posso igualar. Esse número aqui é igual a esse. Então, novamente, pessoal, se está todo mundo aqui elevado ao mesmo expoente, γ-1, então nem preciso mais, ó, colocar esse γ-1. Essa razão aqui é igual a essa. É o que eu vou fazer aqui, ó, tá vendo? Essa razão aqui, que é VD sobre VA, é igual a essa razão aqui. São iguais. Nem preciso mais me preocupar com γ-1, porque o expoente é o mesmo. Se o expoente é o mesmo, aqui tem que ser o mesmo valor. Esse número aqui tem que ser igual a esse. Coloquei aqui, tá? Vou deixar ele guardado. Logo, logo eu vou usar ele. E agora o processo, por último, a gente fez esse, ó, de A a D, depois DC, depois C, B e por último BA, e a gente fecha o ciclo. Então o processo BA é uma compressão isotérmica, que ocorre a temperatura constante, que é a temperatura quente. Então calor trocado coincide com o trabalho realizado, que é esse daqui, ó, nRT, que é TQ, que ocorreu o processo, vezes o ln de V final. V final é aqui, ó. Note que eu estou saindo daqui de B, inicial é aqui, final é aqui. Então, VA, que é o volume final, sobre o volume inicial, que é VB. Note que essa relação aqui, ó, é menor do que 1, porque esse volume aqui, ó, é menor do que esse, tá vendo? É menor do que esse volume aqui. Então, essa razão sendo menor do que 1, aqui eu tenho um número negativo. Negativo é quando o calor é rejeitado. Então, eu sei que no processo de B para C, o calor foi rejeitado, porque ele é negativo. Mas lembre o seguinte, nas equações a gente vai usar aqui ó, somente o módulo. Então eu vou pegar aqui o módulo desse número aqui. O módulo é só você multiplicar por menos 1. Multiplicando menos 1 aqui, ó, usando a propriedade do log, vai ficar subir aqui log de VA sobre VB elevado a menos 1. Aí você inverte. É só inverter então aqui, para você pegar o módulo e inverter. Então vai ficar VB sobre VA. Esse é o calor rejeitado nesse processo isotérmico BA. Então está feito tudo. Agora vamos tentar calcular esse coeficiente de desempenho do refrigerador de Carnot. Então feito isso, vamos lá, eu vou colocar aqui do lado o que eu já tenho feito, tá? Anteriormente a gente viu isso. Calor absorvido eu tenho, o módulo do calor rejeitado eu tenho, que é essa expressão aqui. E note que eu tinha lá atrás essa equação aqui, não foi? Ó, VD sobre VA é igual a VC sobre VB. O que eu vou fazer é passar esse volume aqui para cá,
é ele aqui, ó, e vou passar esse volume aqui para cima. É ele aqui, ó. Então, dessa expressão eu tenho essa. Só troquei isso, só troquei esse VB, coloquei ele aqui, olha aqui ele, e esse VD eu passei para cá, dividindo. Tá aqui ele, certo? Feito isso, ó, eu fiz isso para comparar o seguinte. Note que aqui eu tenho VC sobre VD e aqui eu tenho VB sobre VA. Mas note, ó, VB sobre VA é VC sobre VD. Então, esse número aqui, ó, é isso, é igual a esse. Tá vendo? Esse número aqui, na verdade, esse número aqui, ó, é igual a esse número. Então, agora vamos substituir, ó. Voltar aqui. O calor absorvido foi essa expressão aqui, tá? Coloquei ele aqui. E o calor rejeitado foi essa expressão aqui, tá vendo? Eu estou colocando aqui para calcular o coeficiente de desempenho. Tá aqui o calor rejeitado. E aqui é o calor absorvido, que é igual a esse. Note, eu poderia colocar em evidência esse NR, porque aqui embaixo, posso colocar aqui em cima NR, deixar assim mesmo, aqui em cima não vou mexer não. Mas aqui embaixo eu poderia colocar em evidência o NR, porque ele aparece aqui e aparece aqui. Então se você colocar ele em evidência, você vai poder cancelar com esse daqui de cima. Tá vendo? NR, NR vai embora. E agora, de novo, lembrando que VC sobre VD é igual, ó, por aqui, ó, VC sobre VD é igual a VB sobre VA, tá vendo? Então, VB sobre VA, esse número aqui é igual a esse, e que, portanto, ó, esse número aqui é igual a esse, que é igual a esse número aqui. Aí, de novo, aqui embaixo você pode colocar ele em evidência. Colocando ele em evidência, ele vai cancelar com esse de cima. Então, restou apenas, ó, esse daqui, TF, que é a temperatura de operação da fonte fria, dividida por TQ menos TF. Então, ó, esse que é o chamado coeficiente de desempenho para o refrigerador de Carnot. Então, note que aqui é um caso particular. Aqui só vale para o refrigerador de Carnot. Somente para o ciclo de Carnot. Então, TF é a temperatura de operação da fonte fria, que você deve usar em Kelvin. Nunca esqueça disso. Aqui tem que ser em Kelvin. Se for dado em graus Celsius, converta. E TQ é a temperatura de operação da fonte quente, também em Kelvin. Então, ó, pessoal, olhando aqui, tá vendo? A melhor forma de se aumentar o desempenho de um refrigerador de Carnot é você diminuir a amplitude térmica entre a fonte quente e a fonte fria. Porque quanto menor for esse número aqui, ó, maior será essa razão, não é? Maior será essa razão que você consegue aumentar o desempenho do refrigerador de Carnot. Então, tá aqui, por exemplo, eu tenho aqui um ambiente externo, um modo de resfriamento que está quente, 28 graus Celsius. E eu tenho aqui um ambiente interno que está 25. Então, note que a diferença entre o ambiente externo, o quente e o frio é 3 graus Celsius, né? 3, porque 28 menos 25 dá 3. Lembrar que eu vou usar em Kelvin, tá? Depois eu vou converter para Kelvin. Então, aqui é um ambiente frio, aqui é um ambiente quente, e essa amplitude é bem pequena, essa diferença entre o quente e o frio. Poderia calcular aqui o coeficiente de desempenho nessa relação, que é a temperatura fria menos dividida pela temperatura quente menos o frio. Então aqui eu vou converter todo mundo. Frio é só somar com 273, que você vai obter em Kelvin. Então somando aqui, fazendo essa conta, descubro que nesse caso aqui, se o ar-condicionado funcionasse com esse desempenho do refrigerador de Carnot, eu ia chegar no número de 99,3. Número bem alto, né? Aqui seria um bom refrigerador. E é outro caso, comparando agora que seria o item A que o item B. O item B seria algo assim, ó. Ao invés de 25 graus Celsius, você quer manter um ambiente interno a uma temperatura de 20. Então, olha só a diferença, 20. Aqui é 25 e aqui é 20. Mas eu vou comparar agora com o ambiente externo. Então, lá fora está 28. E eu quero deixar dentro 25. Então, olha só que a amplitude entre esse número e esse é 8, não é? E aqui, entre esse número aqui e esse, é 3. Então, note, vamos lá fazer a conta, o coeficiente de desempenho desse refrigerador nessa situação aqui, atuando entre a temperatura quente e fria. Então, a temperatura fria eu vou converter novamente para Kelvin, e assim como a quente. Então, note, fazendo essa conta, eu vou chegar nesse valor aqui, 36,6. Então, vejam que no caso anterior, que é o item A, como a amplitude é bem pequena, entre esse número aqui e esse, ó, ele trabalha com melhor desempenho. Mas quando a temperatura, quando essa amplitude agora é bem alta, aqui é 20, aqui é 28, note que ele trabalha com desempenho menor.
Tá vendo? Vou comparar com esse daqui. Esse número aqui é quase 3 vezes menor do que esse, né? Então aqui ele trabalha mais folgado, aqui ele trabalha mais apertado. Então, o ciclo de Carnot no modo de resfriamento ainda, está aqui a expressão que eu coloquei, é essa, né, que a gente viu anteriormente, temperatura da fonte fria, e aqui a temperatura do quente menos o frio. Está aqui quente em todo mundo, tá a fonte de operação da fonte fria, o TF, em Kelvin, e tem aqui a temperatura de operação da fonte quente, também em Kelvin. E o gráfico seria isso, ó, fixando, por exemplo, a temperatura da fonte quente em 30 graus Celsius, que corresponde a 303 Kelvin. Olha só o que acontece quando você varia a temperatura de operação da fonte fria. Do interior do ambiente, por exemplo, que você quer refrigerar. Veja, temperatura quente já está fixa, 30, ou 303 Kelvin, ou 30 graus Celsius. Note, se você está nessa temperatura aqui em Kelvin, da fonte fria, que corresponde temperatura 284 Kelvin, que corresponde a 11 graus Celsius, olha só qual é o coeficiente de desempenho. É aproximadamente 18, né? Por aqui, ó, mais ou menos por aqui, 18. E olha só o que acontece quando você vai aumentando a temperatura do ambiente interno. Quando você vai aumentando a temperatura do frio, se aproximando do quente, que é esse valor aqui, 30. Então, note, à medida que eu aumento a temperatura do frio, o desempenho vai aumentando nisso. Compare aqui, ó. Se a temperatura lá fora, que está fixa, 30, e no interior é 23, ó, olha só qual é o valor do coeficiente de desempenho. É aproximadamente 40 e alguma coisa. 40 e um pouquinho, quando a temperatura é 23. Se a temperatura é 25, olha só o valor do coeficiente de desempenho. É aproximadamente, ó, 60 graus Celsius. E se for 27, ó, 27 que já é mais próximo de 30, olha só o coeficiente de desempenho. 27 é aproximadamente, ó, 100. Tá vendo? 100. Por aí vai. Quanto mais você se aproxima da temperatura quente, você aumenta o rendimento, o desempenho do refrigerador, que é esperado, né? Agora vamos ver alguns exercícios. Então, o exercício, está aqui o primeiro caso. Vamos ver o seguinte: eu tenho um motor de um refrigerador que tem uma potência, que aqui é do compressor, e 250 watts. Então, se o compartimento do congelador está a uma temperatura de menos 3 graus Celsius, e o ar externo, que é o ambiente, a cozinha, está na temperatura de 25 graus Celsius, e vamos admitir que esse refrigerador tem a mesma eficiência do refrigerador de Carnot. Então, calcular. Qual é a quantidade máxima de calor em joule que pode ser removida do congelador em 20 minutos? Então, esse congelador aqui ele consegue remover quantos calor? Que quantidade de energia em 20 minutos? O item B. Quanto tempo, se você colocar 1 litro de água, estando essa água na temperatura de ambiente, que é 25 graus Celsius, quanto tempo é que ela leva para congelar por completo? Então, vou levar 1 litro de água, vou colocar dentro do congelador e a pergunta é: quanto tempo é que essa água vai estar completamente congelada? Virou gelo, na temperatura de 0 graus Celsius. Então, aqui eu coloquei novamente a relação entre caloria joule e esse aqui é o nosso refrigerador. Então, note que ele está operando a fonte fria até a temperatura de menos 13 graus Celsius, que seria aqui o frio, que eu devo usar em Kelvin, e o quente tem uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, vou remover calor daqui do frio e colocar no quente. Isso aqui é um refrigerador. Então, vamos lá. A solução, o item A, a quantidade máxima de calor em joule que a gente pode absorver do congelador em 20 minutos. Então, veja. O item A. Eu tenho essa relação aqui, ó, que envolve coeficiente de desempenho, que é igual o calor absorvido dividido pelo trabalho realizado. Veja, e tenho também essa relação aqui, ó, que é a mesma que essa, tá? Só que aqui é só expandir, já que aqui embaixo o trabalho realizado é o calor rejeitado menos o calor absorvido. Então aqui eu coloquei o caso geral, aqui são as equações gerais para o coeficiente de desempenho, e é lembrar que um caso particular para o coeficiente de desempenho que satisfaz o ciclo de Carnot é essa daqui, ó. Então aqui é geral e aqui é particular, somente para o ciclo de Carnot. Então notem, vou deixar aqui do lado, tá? Por enquanto.
Eu sei que a temperatura de operação da fonte quente é 25 graus Celsius, que eu vou converter para Kelvin, que é só somar com 273, dá 298 Kelvin. E a temperatura de operação da fonte fria, eu vou fazer a mesma coisa, vou somar com 273, que dá 270 Kelvin. Feito isso, agora vamos lá. Pessoal, notem, por essa expressão aqui, se eu pegar, dividir em cima e dividir embaixo por segundo, aqui eu vou ficar então com o calor absorvido por segundo, e aqui embaixo eu vou ficar com o trabalho por segundo. Mas note, trabalho por segundo é exatamente a potência que foi dada aqui. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui do lado, isolando o calor absorvido por segundo, eu poderia calcular o seguinte. Eu poderia calcular essa quantidade aqui, que é o que ele consegue absorver de calor, de energia térmica por segundo. Essa energia aqui é igual o coeficiente de desempenho vezes o trabalho por segundo, que é a potência. Então, note que eu tenho aqui trabalho por segundo, que a potência foi dada, é 250 watts, que equivale a joule por segundo. Eu tenho isso, e se eu tivesse essa quantidade aqui, eu saberia calcular isso. Mas note, essa quantidade aqui, pelo caso geral, seria isso. Eu não tenho, por enquanto, eu não tenho calor absorvido, né? Não sei calor absorvido. Eu sei já isso daqui por segundo. Mas eu vou calcular então o chamado coeficiente de desempenho, já que ele é dito que o refrigerador tem a mesma eficiência do refrigerador de Carnot. Vou calcular isso daqui, esse K e esse K por aqui, por essa expressão aqui. Então vou fazer o coeficiente de desempenho pelo ciclo de Carnot daqui, essa daqui. Tem todo mundo a temperatura fria e o quente. Então fazendo a conta, eu chego no valor de 9,64. Que é exatamente esse número aqui, esse. Que também é igual a esse, tá? Aqui é geral, lembrar que aqui é geral, aqui é particular. O geral também engloba o particular, tá? Nunca esqueça disso. Aqui só envolve, aqui só é para o ciclo de Carnot. Então, tendo o coeficiente de desempenho, agora eu vou jogar aqui. Eu vou calcular o calor que esse congelador consegue absorver por segundo. Então, fazendo a conta, aqui o trabalho por segundo é a potência que foi dada. 250 vezes 9,64, eu vou descobrir o calor que é absorvido por segundo. Então, deu isso daqui. Deu 2.410 joules por segundo. Esse é o calor absorvido. Esse número aqui é o calor que o congelador consegue absorver por segundo. Bom, lembrar que esse número aqui é calor absorvido por segundo, que é igual calor absorvido por tempo. Então, se eu quero saber o calor absorvido, note, eu quero saber o calor absorvido e não calor absorvido por segundo. Então, calor absorvido é igual a calor absorvido por segundo vezes o tempo. Na verdade, aqui é calor absorvido por tempo, né? Vezes tempo, você vai ter o calor absorvido. Essa quantidade aqui, eu acabei de calcular. Deu esse número aqui. E esse ΔT, eu quero saber em 20 minutos. É o que ele pede aqui, em 20 minutos. Então, aqui eu sei que deu 2.410 joules por segundo. Eu vou multiplicar aqui pelo tempo. 20 minutos que eu vou converter para segundo. Para poder cancelar o segundo em cima com o segundo embaixo. Então, calor absorvido em 20 minutos vai ser o calor absorvido por segundo vezes o 20 minutos que eu vou usar em segundo. Então, 20 minutos é equivalente a 20 vezes 1 minuto. 1 minuto é 60 segundos. Então, feito isso, esse segundo aqui cancela com esse e fica apenas a unidade joule, que é a unidade de energia. Fazendo a conta, eu chego nesse número aqui. Então, ele consegue absorver em 20 minutos 2.892.000 joule de energia térmica do interior do congelador. Essa é a capacidade do congelador de absorção de energia em 20 minutos. E lembrar que aqui é energia por segundo. Ele consegue absorver 2.410 joules por segundo. Item B. Item B é o seguinte, você vai colocar 1 litro de água, essa água na temperatura de 25 graus Celsius, e você quer saber quanto tempo é que ela leva para congelar por completo. Então, vamos lá fazer essa conta rápida, uma conta simplificada. Então, para saber quanto é que a água congela, eu preciso saber qual é a quantidade de calor que eu preciso remover da água.
para trazer essa água da temperatura de 25 graus Celsius para a temperatura de 0, de gelo ainda. Tá? Então, aqui eu vou usar essa quantidade aqui, ó, essa equação, para remover calor. E depois eu vou usar essa outra equação aqui para saber quanto calor preciso remover quando a água estiver na temperatura de 0 graus Celsius para congelar por completo. Congelar essa água por completo. Então aqui é para trazer a temperatura de 25 para 0. E aqui, estando na temperatura 0, qual é a quantidade de calor que eu preciso remover para congelar por completo? Então a expressão é essa, que envolve transição de fase. A massa da água vezes o calor latente de fusão. Então, remover calor da água para trazer a temperatura de 25 graus Celsius para a temperatura de 0. É essa daqui, tá? Essa expressão que eu vou usar. M, que é a massa da água, a massa de 1 litro equivale a 1 kg, que é equivalente a 1000 gramas. C, aqui é o calor específico da água, que é 1 caloria por grama por grau Celsius, tá? Peguei o calor específico da água. E ΔT é a variação de temperatura, que é a temperatura final 0, menos a inicial, que é 25 graus Celsius. Então, ó, graus Celsius aqui cancela com esse, grama cancela com grama, eu vou ter esse número aqui em caloria. Então, aqui dá 25.000. Caloria tá menos, negativo, né, porque vai ficar negativo aqui. E negativo porque quer dizer isso, ó, que você precisa remover calor da água. Se você remover essa quantidade de calor aqui, ó, você reduz a temperatura dela de 25 para a temperatura 0 graus Celsius. E agora eu vou converter, ó, para Joule, que é só multiplicar então por 4,19, tá? Então aqui é a energia em caloria e aqui a energia em Joule. Multiplicando isso por 4,19 dá 104.750 Joule. Negativo, porque você precisa remover calor. Então aqui, ó, é a energia que eu preciso remover para trazer ela da temperatura de 25 para 0. Agora removendo essa quantidade de calor, e agora eu vou congelar a água por completo. Aí eu preciso remover, ó, essa quantidade de energia para agora congelar por completo a água. Então, a massa negativa, porque eu preciso remover calor. M, que é a massa da água, que é 1000 gramas. E aqui é o calor latente de fusão, que é 80 calorias por grama. Então, novamente, grama cancela com grama. Eu vou ter só multiplicar 80 por 1000, dá 80.000. Negativo, que eu preciso remover. E agora eu vou converter para Joule, que é só multiplicar por 4,19 desse número aqui. Então, ó, a energia total que você precisa remover da água para congelar essa água por completo, estando ela na temperatura de 25 graus Celsius, é essa soma aqui com essa. É só somar. Então, somando aqui, negativo, porque quer dizer que você precisa remover 439.950 Joule. Então, já sei a energia que eu preciso remover. Agora, vamos calcular o tempo, de uma forma simplificada, né? Que é essa. De novo, ó, calor absorvido por segundo é o calor absorvido por tempo. Então, já que eu quero calcular o tempo, eu vou isolar o tempo. Então, o tempo isolado, vou passar ele multiplicando, e esse número aqui eu vou trazer dividindo. Então, vai ficar assim, ó, calor absorvido pela taxa de absorção de calor. Eu tenho tempo. Calor absorvido, ó, é essa quantidade aqui que eu quero. Absorver essa quantidade aqui de calor. E essa taxa de absorção de calor é essa daqui, ó, esse número aqui. Porque essa é a capacidade do refrigerador. É absorver 2.410 joules por segundo. Então, feito isso, ó, é só colocar os números. Calcular aqui a ΔT. Vou pegar o módulo, tá? Calor absorvido, que é essa quantidade aqui, ó, da água. E calor absorvido por segundo é a taxa de absorção de calor, que é 2.410 joules por segundo. Fazendo a conta, eu vou descobrir um tempo de 182,6 segundos, que é aproximadamente 3 minutos, tá? Então, esse é o tempo que você vai levar para congelar essa água por completo. E lembrar que esse refrigerador aqui é bem bom, é 9. A nossa geladeira geralmente é 3. Tá? Então, aqui é um refrigerador bem bom. Então, daqui está feito o tempo. E por último, vamos fazer o ciclo da geladeira. Então, ó, a figura ao lado representa o ciclo termodinâmico de uma geladeira, que é formado por 4 processos. 2 processos adiabáticos, que é esse processo aqui de 1 para 2 e de 3 para 4, são processos adiabáticos. E 2 processos isobáricos, que ocorre a pressão constante.
que é o processo de 2 para 3, ó, a pressão constante, se mantém constante. E por último, o processo de 4 para 1, que ocorre também a pressão constante. E a substância de trabalho é o gás, que é esse gás aqui, ó, que é o mais comum usado na refrigeração, tá? Tetrafluoretano, até difícil de pronunciar. Então aqui você tem 51 gramas de gás, desse gás aqui, que é o R134A. Esse agora é o gás mais comum, tá? Existem vários tipos de gases usados para refrigeração. Esse daqui é o mais comum. Então, calcular a temperatura em cada estado termodinâmico, no estado 1, no estado 2, no estado 3 e no estado 4. O item B, os calores trocados em cada processo, de 1 para 2, depois de 2 para 3, 3 para 4 e 4 para 1. E no item C, o trabalho do ciclo termodinâmico. E no item D, o coeficiente de desempenho dessa geladeira. Então aqui é no modo de resfriamento. Pessoal, aqui eu coloquei do lado ó, as equações auxiliares para a gente. Aqui no processo isobárico, que ocorre a pressão constante, o calor trocado é NCP ΔT. E eu tenho essa relação aqui. Ó. Se você pegar a temperatura, dividir pelo volume, essa razão é constante ao longo do processo que ocorre a pressão constante. Tá? Então, tenho isso. Aqui é no processo isobárico. E aqui é no processo adiabático. Ó. Tenho essas relações aqui entre pressão e volume, elevado a gama é constante ao longo da linha adiabática, e a temperatura vezes o volume elevado a gama menos 1, esse produto também é constante ao longo da linha adiabática. E gama é Cp sobre Cv. Que está aqui já o valor de quem é quem. Tá? Gama vale 5/3 para um gás monoatômico, gama é igual a 7/5 para um gás diatômico, e gama é igual a 4/3 para um gás poliatômico. Então, está aqui quem é quem. Vamos lá responder o item A. Antes disso, ó, note, essa fórmula aqui é a fórmula química desse gás aqui, tetrafluoretano. Então, se você pegar aqui o carbono, a massa molar dele é 12 gramas por mol. O hidrogênio, a massa molar é 1 grama por mol. O flúor é 19 gramas por mol. Tá? Então, você fazendo a conta, a composição, você deve chegar nesse número aqui, que a massa molar dessa substância aqui é 102 gramas por mol. Então, eu tenho aqui a massa molar da substância. Veja, aqui é um gás poliatômico. Se é um gás poliatômico, o gama é 4/3. 4/3 já sei o gama, é 4/3. O CV vale 3R e o CP é 4R. Veja, CV para um gás poliatômico é 3R. E é lembrar que CP é CV mais R, tá? CP é CV mais R. Então, CP é isso daqui mais R, que dá 4R. Então, vamos calcular, por exemplo, ó, o número de mol dessa substância aqui. Dado que eu sei que eu tenho 51 gramas de gás tetrafluoretano. Então, o número de mol vai ser igual a massa do gás dividido pela massa molar. A massa aqui eu vou usar em grama e aqui eu vou usar em grama por mol, como a gente já calculou aqui, né? Então, note que a massa do gás é 51 gramas, foi dada, e a massa molar a gente acabou de calcular, 102 gramas por mol. Faça a conta aqui, tá, pessoal? Conferir. 102 gramas por mol. Então, aqui dá 0,5 mol. Então, já sei o número de mol. 0,5 mol. Eu vou muito usar isso ó, na equação de estado, por exemplo, quando for calcular, precisar calcular a temperatura. Tá vendo? No estado em que eu tiver a pressão e o volume, eu posso encontrar a temperatura, porque eu já acabei de calcular o número de mol. R é uma constante, que vale 8,31 joule por mol por Kelvin. Então, agora vamos começar a calcular quem são essas temperaturas em cada estado. Então, no estado 1, ó, eu tenho já de cara, eu tenho a pressão, no estado 1, que é 7 vezes 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado, e tem um volume, no estado 1, ó, que é 2 vezes 10 elevado a menos 3 metro cúbico. Eu já posso calcular a temperatura no estado 1, ó, pela equação de estado dos gases ideais. Isolando a temperatura, é a pressão vezes o volume dividido por NR, como está aqui. Então, P1, pressão no estado 1, ó, é 7 vezes 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado. O volume no estado 1, ó, tá aqui, é 2 vezes 10 elevado a menos 3. Não esqueci, ó. 2 vezes 10 elevado a menos 3. E pronto. N, número de mol, acabei de calcular, dá 0,5 mol, vezes o R, que é uma constante.
Fazendo essa conta aqui, ó, você vai encontrar um valor de 336,9 Kelvin. Então já tenho a primeira temperatura. No estado 1, vou colocar lá 336,9 Kelvin. Vamos agora tentar encontrar a temperatura no estado 2. No estado 2, ó, note que nesse estado aqui termodinâmico eu tenho o volume. Tenho o volume, mas não tenho a pressão, tá vendo? Eu não tenho a pressão no estado 2. Então não posso, por enquanto, aplicar isso daqui não, porque eu não tenho a pressão. Então agora vamos lá tentar encontrar no estado 2, que é no processo de 1 para 2. Pessoal, para encontrar essa temperatura, vê, ó, eu tenho o volume no estado 2 e tenho o volume no estado 1. Note que eu posso usar essa equação aqui, ó, já que de 1 para 2 é um processo adiabático. Então eu posso usar, ó, essa equação aqui, por exemplo, tá, do processo adiabático, que a pressão pelo volume elevado a gama é constante, esse produto. Então eu vou aplicar nos extremos, no estado 1 e no estado 2. E vou encontrar a pressão, essa pressão aqui, ó, P2. Eu já poderia até, ó, calcular a temperatura por aqui, tá? Poderia calcular a temperatura por aqui, mas eu vou calcular aqui, ó, que eu vou precisar da pressão. Então vou usar essa expressão aqui. Poderia usar essa, e encontrar já a temperatura no estado 2, ó. Poderia. Vou fazer por aqui não, por enquanto. Vou precisar da pressão. Vou precisar dessa pressão aqui, ó, no processo 2 para 3. Então, essa pressão 2, vou isolar ela, vou passar esse volume aqui, ele vem dividindo, tá aqui ele, ó, e tá todo mundo elevado a gama. A pressão no ponto 1 eu tenho 7 vezes 10 elevado a 5, ou 7 atmosferas. Então, tenho todo mundo, ó, 7, volume no estado 1 é 2, vezes 10 elevado a menos 3, e o volume no estado 2 é 5, ó. Aqui no estado 2 é 5, vezes 10 elevado a menos 3. E elevado a gama. Gama é 4/3, como está aqui. Bom, fazendo essa conta, você deve encontrar esse número aqui. 2,06 vezes 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado. Então, ó, essa é a pressão no estado 2, que corresponde a também ao estado 3. Tá? Então, complementando, está aqui. Esse número aqui é 2,06 vezes 10 elevado a 5. Então, estou complementando o gráfico. Pessoal, aqui eu estou truncando, tá? Dá 2,06 mais alguma coisa aqui. Estou truncando, tá? Então, esse truncamento vai fazer com que ligeiramente você obtenha uma temperatura, no caso, só ligeiramente diferente do que você obter se você usasse essa expressão aqui, tá? Então, aqui eu estou truncando. Aqui, se eu não me engano, dá 2,063 e assim por diante. Estamos truncando. Então, esse truncamento gera ligeiramente valores diferentes, se você calcular de uma forma ou de outra. Então, note, tendo a pressão no ponto 2, eu tenho já a pressão, tenho o volume, eu posso calcular a temperatura, tá vendo? Por essa expressão de novo, pela equação de estado dos gases ideais. Então, a temperatura no estado 2 é P2V2, e é só agora pegar os números. P2, acabei de calcular, esse número aqui, vezes o volume no estado 2, que é isso, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 3 metro cúbico, está aqui. E N é o mesmo valor, que é o número de mol, vezes isso. Você deve, fazendo a conta devagar, tá, para não errar, você deve encontrar esse número aqui, 246,7 Kelvin. Então, essa aqui é a temperatura no estado termodinâmico 2. Vou colocar lá o rótulo. Tá lá, já está calculada. Agora vamos tentar calcular no estado 3. Mas antes disso, você poderia ter encontrado direto essa temperatura sem precisar da pressão por aqui, tá? Usando isso daqui, ó. Temperatura 2 seria isso, ó, vezes isso, tá? Faça essa conta por aqui, você vai obter um valor bem aproximado, tá? Aqui vai ser ligeiramente diferente desse, por causa do truncamento da pressão. Mas é a mesma coisa. Eu poderia usar aqui, ó, dessa forma, ou dessa maneira aqui. Eu resolvi calcular a pressão que eu vou precisar, dessa pressão aqui. Depois eu vou precisar dela. Então, mas eu poderia ter feito por aqui, ó. É bem mais rápido, né? Não precisa fazer tudo isso. Então, já temos no estado 2. Agora vamos calcular no estado 3. No estado 3, ó, de 2 para 3 é um processo que ocorre a pressão constante. Se a pressão constante, anote que eu tenho essa equação aqui auxiliar no processo isobárico. Então, tenho isso daqui, ó. Vou pegar nos extremos. T2 dividido pelo volume no estado 2 é igual a temperatura no estado 3 pelo volume no estado 3. É o que está aqui.
Então, com isso, eu vou isolar aqui em T3. É passar só o V3 para o outro lado, multiplicando. Veja, então tem o volume no estado 3, eu tenho 6,5 vezes isso. Tem o volume no estado 2 e tem a temperatura no estado 2, que eu acabei de calcular, tá vendo? Posso encontrar aqui em T3. Então, tá aqui, coloquei todo mundo os números, V3 é isso, 6,5, vezes 10 elevado a menos 3 metro cúbico. T2, acabei de calcular, 246,7 Kelvin. E o volume no estado 2 é 5 vezes 10 elevado a menos 3 metro cúbico. Pronto, fazendo essa conta novamente, você vai encontrar 320,7 Kelvin. Então já tem a temperatura no estado 3, que é esse ponto aqui. Está lá ela, está lá a temperatura. E agora só me resta encontrar a temperatura no estado 4, que é esse estado aqui termodinâmico 4. Então na hora que eu estou rotulando de azul, é a temperatura mais baixa e vermelho é a temperatura mais alta. Vamos lá fazer a conta? Então a temperatura no estado 4, vamos lá. De novo, no estado, vou pegar aqui o processo de 3 para 4, que é um processo adiabático. Se é adiabático, eu tenho essa relação aqui, para calcular temperatura ou pressão. Então, 3 para 4, eu preciso da temperatura. Pessoal, mas note o seguinte, eu poderia usar, quer ver? Você poderia perguntar o seguinte, eu não posso não usar essa equação agora aqui, de baixo. Estado 3, não posso usar essa equação de baixo, não posso, porque não tenho, veja, eu não tenho volume. Tá vendo aqui anotado que eu não tenho volume no estado termodinâmico 4? Não tenho volume. Se eu tivesse volume, eu poderia usar essa equação aqui, essa daqui, e descobrir a temperatura. Mas não tenho volume. Então, vou encontrar primeiro o volume, por essa expressão aqui, porque aqui, ela me fornece, aqui eu não tenho nem o volume nem a temperatura no estado 4. Não posso usar isso não. Mas aqui, vou usar essa expressão de cima, que é essa, no processo adiabático, porque eu tenho uma pressão. Eu tenho uma pressão aqui no estado 3, que é igual à pressão no estado 2, e tenho uma pressão aqui, tá? E tem um volume, no estado 3 eu tenho um volume. Então, eu vou usar essa expressão aqui, que é essa, e vou calcular o volume. Aqui, o volume primeiro aqui, eu preciso desse volume, no estado termodinâmico 4. Vou calcular o volume por aqui, Então, o volume no estado 4, que esse daqui eu vou passar essa pressão para o outro lado, ela vem dividindo, e depois, já que o volume vai estar elevado a gama, eu vou elevar todo mundo a 1 sobre gama. Então, vai ficar assim, só fazer a conta. Então, o volume isolado vai ficar dessa forma aqui, P3 sobre P4 elevado a 1 sobre gama, porque aqui o volume estava elevado a gama, e quando ele fica elevado a 1 sobre gama, dá 1. Tá? Então, fica assim. Agora, é só fazer a conta. A pressão no estado 3, que coincide com 2, que esse número aqui, tá vendo? Eu ia precisar dela. Tá aqui ela. E a pressão no estado 4 coincide com P1, porque aqui ocorre a pressão constante, que é 7 vezes 10 elevado a 5. É o que está aqui. E tudo isso está elevado a 1 sobre gama. Gama, lembrar que gama é 4/3. Então, o inverso disso é 3/4. Que está aqui. 3/4 vezes o V3. V3 eu sei. O volume no estado 3 é esse número aqui. Está aqui. 6,5 vezes 10 elevado a menos 3 metro cúbico. Bom, fazendo a conta, você vai encontrar que o volume, então, no estado termodinâmico 4 é 12,6 vezes 10 elevado a menos 3 metro cúbico. Então, eu vou complementar o gráfico. Esse volume aqui é 2,6. Tá vendo? Então, tá aí o volume. Já tem o volume, tenho a pressão, posso encontrar a temperatura por essa equação aqui, ou algo assim. Ou algo assim. Então, a temperatura no estado 4, por essa equação aqui do estado dos gases ideais, é a pressão no estado 4 vezes o volume dividido por NR. Fazendo a conta, a pressão no estado 4 eu tenho, dá 7 vezes 10 elevado a 5 N por metro quadrado. O volume no estado 4, acabei de calcular, está aqui ele, que é esse número aqui. Embaixo é aquele produto, do número de mol vezes o R. Fazendo a conta, você vai encontrar esse valor aqui, 438 Kelvin. Então já está tudo feito. Tá aí a temperatura quente, que é essa de cima, e aqui embaixo a temperatura fria. Percebe? Que todo mundo aqui é maior do que esse de baixo. Então, rotulei. Tá aí, tá feito o item A, da temperatura em cada processo, tendo a temperatura, tá
quase meio caminho andado para a gente calcular o calor trocado. Porque o calor trocado, ó, só vai ter aqui do processo isobárico. Já que o processo adiabático é zero, tá vendo? O calor trocado no processo isobárico é NCP ΔT. Então, tendo a temperatura, tá tudo feito já. O único trabalho é esse. O item B é calcular os calores trocados em cada processo. Então, vamos lá resolver o item B. Eu poderia ter feito aqui, pessoal, tá vendo por aqui. Calcular essa temperatura no estado 4, ó, por esse processo, a pressão constante, de 4 para 1. Poderia ter feito assim, ó. Tá vendo? Então, às vezes, existem duas ou três formas diferentes de você resolver a mesma coisa. Então, resolvi por aqui, ó. Eu poderia ter feito dessa forma aqui. Porque eu tenho um volume no estado 4, eu tenho ele, tinha acabado de calcular anteriormente. A temperatura no estado 1 eu tenho. E o volume no estado 1 também tenho, tá? Poderia ter feito por aqui. Vai dar o mesmo valor. Então, vamos responder o item B. Item B, tá aqui, eu repeti o enunciado, tá? Aqui uma figura, coloquei do lado aqui ó, as temperaturas para eu me lembrar. Então, vamos lá, o item B. De 1 para 2 é um processo adiabático, numa troca de calor. O calor é zero. De 2 para 3 é um processo que ocorre a pressão constante. Se a pressão constante é calor trocado é NCP ΔT, onde ΔT é a temperatura final menos a inicial. Então, T3 menos T2. Vamos lá fazer a conta. Então, M 0,5 mol, CP é 4R, isso aqui 4R. Temperatura ΔT, a temperatura final, que é T3, ó. Está aqui o valor 320,7 Kelvin. E a temperatura inicial, 246,7 Kelvin. Bom, fazendo essa conta, você vai encontrar esse número aqui, positivo, tá? Porque aqui dá positivo. Então, quer dizer que o calor foi absorvido no processo de 2 para 3. Ele absorveu 1.229,9 Joule. Então, o calor foi absorvido. Aí eu já posso até colocar aqui embaixo um resumo. No processo 2 para 3, eu tenho esse calor aqui, foi absorvido. Essa quantidade de calor aqui que eu acabei de calcular. Continuando, no processo de 3 para 4. 3 para 4, ou esse daqui, é um processo adiabático, numa troca de calor. O calor é zero. E por último, de 4 para 1. De 4 para 1 ó, é um processo que ocorre a pressão constante. Pressão constante é NCP ΔT, onde ΔT é a temperatura final menos a inicial. T1 menos T4. Esse daqui, ó, já vejo isso, que essa temperatura aqui é menor do que essa. Então, aqui dá negativo. E é lembrar que a gente sempre usa, lá nas equações da eficiência, o módulo. Tá? Então, o módulo desse calor rejeitado ó, é só inverter, T4 menos T1. Ou você multiplicar por menos isso. Então, o módulo vai ser, vou usar essa expressão aqui, tá? 0,5, que é o número de mol, CP é 4R, e ΔT, que aqui é o módulo. É a temperatura, então, no estado 4, que é esse valor aqui, menos essa. Essa menos essa. Então, T4 deu 438 Kelvin, e a temperatura no estado 1 deu 336,9 Kelvin. Aqui eu coloquei embaixo a temperatura em graus Celsius, só para a gente ter uma noção. Tá vendo? Aqui eu coloquei embaixo em graus Celsius, para a gente ter uma noção. Então, aqui, ó, tá aqui em graus Celsius. Fazendo essa conta, aqui dá negativo, eu peguei o módulo, eu devo encontrar 1680,3 Joule. Então, esse que é o calor rejeitado na fonte quente, tá vendo? Aqui é o calor absorvido na fonte fria e você vai rejeitar esse calor aqui na fonte quente. Então, é algo assim, ó. Calor absorvido e aqui em cima calor rejeitado, que sai do sistema. Dá 1680,3 Joule. E tá feito. Tá feito o item B. Calor rejeitado, eu peguei o módulo. Se fosse aqui, ó, se dar só negativo. Tá feito o item B. E agora o trabalho realizado do ciclo. O trabalho realizado do ciclo termodinâmico, o item C. O trabalho do ciclo é isso. É o módulo do calor rejeitado, ó, tá vendo? Menos o calor absorvido. Então o módulo do calor rejeitado é aqui, é esse número aqui. E o calor absorvido é esse número aqui, ó. Só fazer a conta agora. 1680,3 menos 1229,9 Joule. Aí você vai encontrar 450,4 Joule. Então, o trabalho do ciclo termodinâmico é
450,4 Joule. E a lembrar que o trabalho do ciclo termodinâmico é numericamente igual à área sobre a curva. Então essa área aqui do ciclo, quer dizer, a área do ciclo, é 450,4 Joule. Esse é o item C, está feito. E agora, por último, o chamado coeficiente de desempenho dessa geladeira. Então, o coeficiente de desempenho é esse daqui, tá? O calor absorvido pelo trabalho realizado. Aqui eu já tenho o calor absorvido, só foi um trecho, foi esse, né? E o trabalho realizado, esse daqui, ó. Então, só fazer a conta. Peguei aqui o número, esse número dividido pelo trabalho, dá 2,73. Então, aqui, ó, basicamente é quase isso. O ciclo de uma geladeira comum, tá? É aproximadamente 3, né? Então, aqui é um bom ciclo. 2,73. E invertendo o ciclo. Aqui é um ponto para a gente encerrar. Se a gente inverte esse ciclo aqui, pessoal, invertendo o ciclo, eu teria uma máquina térmica. Uma máquina térmica é isso. No processo em que o calor é absorvido, este passa a ser rejeitado. E no processo em que o calor é rejeitado, este passa a ser absorvido. Então aqui, ó, eficiência da máquina térmica, se eu invertesse o ciclo, esse ciclo aqui fosse invertido. Tá vendo? Ao invés de ser no sentido anti-horário, fosse no sentido horário, que é de uma máquina térmica. Horário esse daqui, é horário, isso mesmo, a máquina é horário. Qual seria a eficiência da máquina térmica? Para a gente encerrar de vez. Então, o calor absorvido é onde ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui rejeitado, passa a ser absorvido na máquina. E o calor onde ele foi rejeitado, no caso da máquina térmica, é onde ele foi absorvido, no refrigerador. Foi absorvido aqui. Então, esse calor aqui passa a ser rejeitado na máquina. E a eficiência da máquina é isso. Que eu poderia agora só colocar o número, daria um valor de 0,27. Então aqui seria um péssimo. Então, seria uma eficiência bem baixa, né? Aproximadamente 27%. É um valor bem baixo. Então ele fica melhor como refrigerador mesmo. Então está aqui, pessoal, um pequeno exemplo do que vem a ser um refrigerador. Que essencialmente é isso. Ele opera no ciclo inverso de uma máquina térmica. E vice-versa. Uma máquina térmica opera no ciclo inverso de um refrigerador. Então, para encerrar, somente isso e até o próximo. Até mais.